Bem, nós estávamos falando na nossa última aula justamente sobre a fórmula de Planck, né, para a radiação do corpo negro, tá? É, ou seja, nós estávamos aqui nesse slide e essa relação aqui abaixo, olha, é a relação, peraí, essa equação aqui foi a equação ajustada por Planck aos dados experimentais, tá? Eu observei que alguns estavam com dúvida no final da aula, então, para ficar bem mais claro sobre isso, tá? A lei de Rayleigh-Jeans, tá? Era uma lei que, à medida que a frequência aumentava, tá? Esse ajuste, tentativa de Rayleigh-Jeans, ele ia para regiões de densidade de energia para o infinito. Ou seja, ele não conseguia exatamente ajustar aos dados experimentais, que tinha sempre um máximo em um determinado comprimento de onda, e aí, só para vocês recordarem, né, que conforme nós aumentávamos a frequência, aqui diminuição do comprimento de onda significa aumentar a frequência, né, havia um deslocamento do máximo para temperaturas maiores, que é a chamada lei de deslocamento de Wien. Então, a lei de deslocamento de Wien vai justamente demonstrar que o máximo, né, digamos, de radiação ou de emissão, se você olha de uma forma ou de outra, à medida que a temperatura aumentava, era então deslocado para regiões de maiores frequências. E esse dado ajustado para o Rayleigh, ele não conseguia exatamente capturar essa essência dos dados experimentais. Observem aqui, curiosamente, que a tentativa de ajuste na lei de Rayleigh-Jeans, só para vocês terem uma ideia de data, tá? Essa lei de Rayleigh-Jeans, de densidade aqui espectral de energia, ela se deu em 1896, 4 anos antes da equação famosa de Planck e do artigo de Planck em 1900. Observem que o fator 8π Ni ao quadrado, Ni exatamente aqui a frequência, né? E sobre C ao cubo, C aqui é a velocidade da luz, tá? Vezes Kt, K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Observe que esse fator aqui, 8π ao quadrado sobre c ao cubo, é o mesmo fator que aparece aqui na relação de Planck, ó, 8π ao cubo, tá? Só que vai aparecer uma constante H agora, tá? Que é a famosa constante de Planck, né? Essa constante H ela vai aparecer acima e também aqui nesse fator abaixo, que eu tinha conversado e mostrado para vocês, que essa dedução, tá, que Planck faz aos dados experimentais, ela se baseou em conceitos de termodinâmica e de mecânica estatística. Então, basicamente, qual que foi a tarefa de Planck? Tá? Como que ele chega nessa relação que exatamente se ajusta muito bem a esses dados experimentais? Né? Quem aqui, por exemplo, no curso de Química, já fez, seja no Origin, seja no Excel, em qualquer programa gráfico, quem aqui já fez em algum momento, seja na iniciação científica ou numa disciplina, ajuste de uma equação a dados experimentais? Por exemplo, quando no laboratório a gente quer ajustar, né, os dados experimentais, a lei de Boyle, ou uma outra lei empírica, né, ou uma relação matemática, em que você quer ver qual é o comportamento dos dados experimentais. Se é um comportamento logaritmo, exponencial, né, enfim, se tem uma forma polinomial. Quem é que já fez isso aqui na turma? Acredito que quase todos. Por favor, poderia alguém aqui dar, né, o seu relato a respeito disso? Se alguém já fez isso alguma vez?
Eu já, professor. Eu nunca fiz, não. Na disciplina. Alguns nunca. Alguns. Podem colocar aqui no chat, só para a gente interagir. Quem fez, coloca sim. Quem não fez, coloca não. Só para eu ter uma ideia do balanço aqui no chat de quem fez e quem não fez. Ajuste. Ajuste de uma equação a dados experimentais. O Jonathan colocou sim, mas por surpresa minha, muita gente colocando não. Roberto, Sandy, Joana, Maiara, Raíssa também não, Emanuel também não. Para surpresa minha, muita gente não fez isso. Tá legal. Só para eu ter uma ideia do nível que vocês têm em relação à parte matemática de equações e programas gráficos, coloca aqui no chat para mim, por favor, é, qual programa assim de equações, de ajuste vocês já usaram, tá? Por exemplo, se foi Excel só, bota Excel. Se foi Excel e Origin, coloca Excel Origin. Se foi Excel Origin mais algum outro, coloca quais programas vocês usaram. E se ninguém nunca usou nenhum, coloca nenhum, entendeu? Ah, legal. Olha, o Jonathan aqui colocou Matplotlib, Python. Poxa, Jonathan, a gente vai trocar umas ideias, hein? Umas figurinhas aí, com certeza. Legal. A grande maioria foi aqui o Excel, né? Bacana, legal. Ah, o Emanuel usou também o estatística. Legal, Emanuel, bacana. A grande maioria, eu estou vendo aqui Excel, né? Quase todos concordam, né? Com o que foi aqui Excel. Perfeito. Eu vou tentar trazer para vocês um exemplo disso na quarta-feira, tá? Mas, bom, se todo mundo pelo menos já usou Excel, o próprio Jonathan, que usou o Matplotlib, também usou o Excel, e o Emanuel, que usou estatística, também usou Excel, vocês vão ver que lá no Excel, né, você pode colocar uma equação na célula, você pode colocar uma função, qualquer que seja a função, né, e existem vários métodos de ajuste, desde métodos de regressão linear a métodos de regressão não linear. Métodos de regressão não linear tem vários, né, do tipo exponenciais até polinomiais. Bom, observem que não tem muito mistério. A matemática que Planck está pensando aqui é o seguinte: esse dado aqui em vermelho, em 3.000 Kelvin, tá? 4.000 e 5.000 kelvins, ou seja, as curvas em vermelho, verde e azul, são dados experimentais, ok? Aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui são dados experimentais, tá certo? No artigo que eu estou compartilhando com vocês hoje para vocês fazerem leitura, os quanta de luz, né, e a ótica quântica, quando vocês fizerem leitura desse artigo, fiquem mais concentrados nos tópicos que envolvem os tópicos de aula, ou seja, a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico. Você vai ver que o autor, o professor Luiz Davidovich, tá? Ele vai percorrer desde os primórdios da teoria dos quanta, tá? Até aplicações mais recentes a respeito de ótica, que envolve, por exemplo, laser e maser, que são temas muito restritos a aplicações da física. Na nossa disciplina, o que nos interessa é essa introdução que ele faz, né? E vocês vão observar aqui, olha, nessa figurinha, deixa, deixa eu dar um zoom para ficar bem legal aqui para vocês observarem junto comigo. Nessa figura, tá? Ele vai. Vocês não conseguem enxergar bem? Eu preciso dar um zoom maior ainda. Deixa eu dar um zoom aqui ainda maior. Agora ficou muito grande. Peraí. Diminuir aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim, sim, tá pra ver. Perfeito. Olha só. Vocês conseguem observar o seguinte, olha. Aqui é exatamente a intensidade, né, espectral em Y. Em X é a variação do comprimento de onda, né? E aqui, tá vendo? Olha, a região espectral na região do visível, indo do vermelho até o violeta, caindo aqui nessa região em comprimento de onda. Para o espectro
em temperaturas bem superiores, tipo 12 mil kelvins, como esse, nós vemos um deslocamento do máximo aqui para o violeta, né? Enquanto que em temperaturas menores, um deslocamento do máximo para regiões do infravermelho, certo? Exatamente essas curvas são os dados experimentais. E ele vai reportar nesse artigo, aqui, nesse gráfico aqui, olha, esse gráfico aqui, olha, à direita abaixo, é exatamente o ajuste das equações de Planck à radiação, por exemplo, de fundo do universo, tá? Que se assemelha a uma radiação, por exemplo, do corpo negro, tá? Eu não sei se foi acho que a Raíssa na aula passada até mencionou, né? As estrelas seriam consideradas corpos negros, né? Do ponto de vista de modelo, quer dizer, o corpo negro é um modelo ideal, né? Nós falamos de absorção total, né? 100%. Mas a gente pode considerar, eu falei isso para a Raíssa na aula passada, que as estrelas elas se aproximariam, né, do que é o modelo de corpo negro, né? Como, por exemplo, a radiação de fundo do universo. Então, os pontos aqui, ó, são os dados experimentais, né, de radiação cósmica de fundo, baseado em dado experimental, e exatamente a curva em vermelho é a aplicação da equação de Planck a esses dados experimentais. Então, vocês observem que Planck ele vai conseguir ajustar a sua relação, ok, a esses dados experimentais existentes naquela época, tá? E contando uma historinha que o autor ele fala disso, né? Ele pega dados que haviam sido publicados experimentais, ele se comunica com esse autor, ele envia, então pede, né, os dados para que ele faça, né, o estudo desses dados experimentais, até que ele chega a essa relação que, de fato, concorda muito bem, né, com esses dados experimentais. O que tem de diferente da relação de Planck para, por exemplo, a relação de Rayleigh-Jeans é esse fator aqui, que antes, para Rayleigh-Jeans, era um fator multiplicado aqui por kT simplesmente. Tá? E aí observem agora que para Planck essa relação ela é, na verdade, Hν sobre um exponencial de Hν sobre kT menos 1. Bom, primeira observação que Planck faz é, ok, minha equação ela se ajusta aos dados experimentais. Agora, ele não teve o entendimento e a interpretação física do que isso significava. Ele publica o trabalho dele e depois ele vai, de fato, pensar, né, em como interpretar, né, como justificar esse perfeito ajuste. Qual que é o significado físico disso? Tá? Como explicar esse dado? E aí, na explicação, na interpretação, que a gente pode dizer que surge, né, de fato, a física quântica, na qual a gente hoje começa, né, hoje a gente tem completo entendimento, né, mas que na época, digamos, é o florescer, né, o nascer da física e da química quântica, como a gente conhece hoje. Qual foi a interpretação? Eu estava falando para vocês na aula passada. Ele imaginou que esse resultado, na verdade, então, seria, né, fruto da interação da radiação incidente na matéria, né? Ou seja, essa radiação que incide na matéria, ou seja, essa energia, né, ela é proporcional à frequência da radiação, né? E a constante, então, de proporcionalidade aqui, que vai aparecer, é a constante de Planck, ou seja, a energia, está aqui embaixo, né? É um múltiplo de Hν, tá? Onde esse N é o número de fótons, ou seja, Hν é o fóton de energia, o fóton, ou como, por exemplo, no artigo Einstein chama de quanta de luz, e é por isso que esse artigo aqui, né,
ele vai justamente ter o título de Os Quanta de Luz e a Ótica Quântica, porque, na verdade, fóton não foi o nome dado a esse pacote de energia inicial. Esse pacote de energia inicial foi chamado originalmente de quanta de luz, tá? Depois é que ele se torna fóton, né? Então, na interpretação de Planck, essa energia aqui incidente, né, sobre a matéria, e aí, no caso, a gente tem que ter a ideia de que Planck escreve o artigo em 1900, mas antes, em 1894, salvo engano, estão lembrados? O experimento de Thomson já havia, né, mostrado a existência de elétrons. Então, já sabia-se, né, das as subpartículas atômicas, da existência de elétrons, né? E aí vocês vão observar que na interpretação ele vai dizer, então, que, diferente da física clássica, tá? Cujo pensamento era que, então, essa energia ela variava continuamente, olhando do ponto de vista microscópico, a nível atômico, existiam níveis de energia igualmente espaçados, tá? E aí esses níveis igualmente espaçados vão ter o valor a Hni, tá? Então, quando essa energia ela entra em ressonância com essas diferenças de energia do, né, digamos, material a nível quântico, justamente havia então, né, o fenômeno de distribuição, né, em cada temperatura dessas subpartículas atômicas, ou seja, aquilo que eu tinha falado na aula passada. Em temperaturas mais baixas, né, essas partículas elas estariam em níveis de energias mais baixos e, conforme elevação da temperatura, você, né, experimentava níveis energéticos maiores. Portanto, justificava justamente também o deslocamento, né, em temperaturas maiores para frequências mais elevadas. Então, essa é, digamos, a interpretação dada por Planck, né? E é justamente por isso, né, que ele, mais à frente, né, alguns anos à frente, recebe o Nobel de Física por sua descoberta, né, por sua interpretação dos dados experimentais a respeito da radiação espectral. Alguém perguntou alguma coisa ou levantou a mão? Quem foi? Foi eu, professor, Raíssa. Por favor, Raíssa. Professor, eu não entendi muito bem a diferença de fóton para quantum. Na verdade, o nome dado foi quanta de luz, tá? Quanta. Quanta de luz. Quanta Tá. de luz. Foi assim, esse é o nome que foi usado tanto por Planck quanto por Einstein Aham. nos seus artigos. É porque, assim, eu já vi alguns livros, se eu não me engano, o Coates, não sei, ele associa a ideia de fóton que nasceu nesse trabalho de 1905. Mas o quanta de luz, o quanta de luz nasce no trabalho de Einstein de 1905. A ideia de fóton... A ideia o nome fóton só vai ser cunhado e usado depois dos trabalhos de Planck e de Einstein. E de Einstein, tá. Depois. Exato. Tá? Tá bom. A única interpretação que há no artigo original de Planck a respeito, digamos, o que a gente hoje entende por fóton, é que ele denomina que o espaçamento desses níveis energéticos a nível quântico era igual a Hni. Ok? Entendi. E aí Einstein vai dizer que esse Hni era o quanta de luz. Tá? E aí só depois, de fato, é que consolidado, porque, olha só, contar uma historinha que não está nos livros, né? O Planck, ele ficou cético em relação à sua descoberta por alguns anos. Qual que era a dúvida na cabeça dele? A dúvida na cabeça dele era se aquilo de fato era uma lei, né? Era uma equação que de fato ela
descrevia todos os tipos de materiais em diferentes faixas espectrais, temperaturas e frequências, ou seja, se aquilo de fato era realmente verdadeiro, ou se era apenas um ajuste matemático ao dado experimental. Tá? Entendi. Imagina que você tem dados experimentais e você faça um ajuste no Excel. Tá? De repente você propõe lá uma relação, uma equação matemática que se ajusta muito bem àqueles dados experimentais. Significa que vai valer para todos os outros dados? A gente não sabe. Valeu para aqueles dados, mas agora, para generalizar para todos, a gente teria que ter mais dados, né? Para ganhar consistência. E aí é isso que vai acontecer, ou seja, nos anos seguintes, após o trabalho de Planck, várias medidas foram possíveis em diferentes faixas espectrais, tá? De diferentes tipos de materiais também, né? E mais, né? A cada ano que se passava, a relação de Planck ela se consolidava ainda mais, porque você, com o aumento da tecnologia, né, o alcance dos dados espectroscópicos, de medidas espectroscópicas, né, você, então, percebeu-se que, de fato, aquilo ali tinha uma consistência, tinha um significado físico, não era apenas um ajuste aos dados. Entenderam? Entendi. Pô, professor, faz muito mais sentido entender com essa ordem cronológica, né? Completamente. E mais, assim, o bacana e que me dá até arrepio, assim, de ficar excitado mesmo, é que isso nos leva a entender que ciência, a gente não... Primeiro, não existe a coisa do tipo, caramba, o cara é genial, ele, de uma hora para outra, de uma noite para o dia, ele descobriu algo fantástico, entendeu? As coisas não são assim. Muitas descobertas científicas, vocês sabem disso porque já ouviram falar certamente, foi fruto de muitos erros. Você errou demais antes até que alguém vai lá baseado nos experimentos errados, você consegue propor um certo, né? Então, o avanço da ciência é isso, né? É a observação dos fenômenos na natureza, e aí eu sei que muitos de nós químicos, né, assim, eu não vou generalizar aqui e dizer que todos os químicos são, né, avessos à matemática. Mas, dado até a reação de muitos de vocês aqui no primeiro dia de aula, né, para não adentrarmos muito nas equações integrais e diferenciais, porque não tem como fugir disso, a quântica ela depende disso, vocês vão lembrar que não tão longe, se vocês forem em outras áreas da química, orgânica, analítica, inorgânica, vocês vão se deparar com várias equações, tá? E a matemática, ela é ferramenta, uma ferramenta muito importante, tá? Que, se bem compreendida e usada, você pode ir muito longe, né? Seu entendimento fica muito mais claro, né? Dos fenômenos. Isso é muito importante, tá? Então, esse conceito aqui foi particularmente importante para consolidar na cabeça de vocês, viu? E aí, em relação às aplicações, tá? Nós temos várias aplicações, mas eu quis trazer uma aplicação legal sobre tecnologias, por exemplo, criogênicas, que tem tudo a ver, inclusive, com um desses artigos que eu compartilhei com vocês, que vocês, inclusive, já fizeram resenha e já entregaram, né? Aqui, olha, o artigo lá da Marisa, né, Cavalcante, Corpo Negro e Determinação Experimental da Constante de Planck, tá? Vocês vão observar que ali na equação 6, olha, aqui exatamente, né, nós temos aqui, ó, na equação 6, ele, no artigo, aborda justamente a lei de Stefan Boltzmann, tá, que nós vimos, deixa eu deixar aqui um zoom maior ainda, na aula, né, anterior, né, que é uma relação proporcional a sigma t à quarta potência, t aqui é a temperatura e o sigma é justamente a constante de Stefan Boltzmann.
E aí ele vai dizer no artigo assim, né, destacar isso aqui para vocês, ó, esse trecho aqui marcado. Por outro lado, né, se a temperatura ambiente não for igual a 0 kelvins, mais uma dada temperatura T0, então o corpo real, agora não corpo negro, o material real, né, o material real, ele também absorverá alguma energia do ambiente. Portanto, a transferência líquida de energia, né, irradiada pelo corpo real, né, para o ambiente é uma taxa de variação de energia, né, em relação ao tempo. Então, isso aqui é uma taxa de transferência, né? Lembra a importância aqui da matemática, né? O que é uma taxa, né? Uma transferência líquida? É uma derivada primeira, certo? Isso aqui vai ser igual a emissividade, sigma A, vezes a diferença de T4 menos T04. Ou seja, T04 é a temperatura em que o material está exposto e T a variação de temperatura do material quando, né, ele está exposto a essa temperatura. Então é como nós colocarmos não só o material ao ambiente exposto, mas também um material em contato com outro, ou seja, a gente quer saber essa transferência de calor, né, de energia, digamos, entre esses materiais. Então, observe que essa equação 7 aqui, ó, ela exatamente tem a cara dessa aplicação aqui da aula em relação a tecnologias criogênicas. Tá? E os corpos que claramente não têm, né, a capacidade de absorver energia como um corpo negro tem, ou seja, a emissividade ou absortividade de um corpo negro seria igual a 1, né? Perfeita, né? É, eles são chamados superfícies ou corpos cinzas, tá? Então, comumente assim eles são denominados. E aqui, olha, vendo, o fluxo de calor, né, entre duas superfícies, né, a temperaturas T1 e T2, né, é dada por essa relação. Então, imagina dois corpos em contato. Isso tem uma, isso tem uma aplicação enorme, vocês não têm ideia. Só para exemplificar, hoje a gente está aproximando do verão, né? E isso aqui tem uma aplicação prática enorme, porque em regiões como a nossa, muito quentes, é importantíssimo a gente pensar nos materiais componentes do carro. Não sei se vocês já perceberam, mas determinados carros possuem componentes, materiais poliméricos, tá? Ou metálicos, que absorvem bastante o calor, quer dizer, aquele calor externo do sol, tipo, imagina um dia 40 graus, faz com que o ambiente interno de um carro ele vá a temperaturas assim muito elevadas. Por quê? Porque o material ele absorve calor e a partir de um certo, né, de uma certa temperatura, ele começa a emitir também calor, né? Então, e aí o carro ele vira um forno, né? E infelizmente a gente tem até casos, inclusive, trágicos, né, de pessoas que esquecem um bichinho dentro do carro, né? Não sei o que tem na cabeça, mas enfim, acontece isso, né? E até filhos, né? Que são vítimas de fatos trágicos como esse. Porque, de fato, aquilo ali exposto naquela temperatura externa, aquilo ali vira uma panela de pressão quase, entendeu? Dentro do carro. Então, é muito importante a gente pensar, assim, em termos de aplicação de engenharia aeroespacial, enfim, para uma série de outras aplicações, é importantíssimo isso. Aí, nessa tabela aqui, ó, é uma tabela que tem a emissividade, tá vendo, de alguns materiais a baixas temperaturas. Aqui, no caso, uma radiação de 290 kelvins e aqui uma outra radiação de 77 kelvins. E aí, na coluna, você tem os materiais, desde aço, tá? Como encontrado, o aço polido. Aqui tem um erro na tabela, viu? Esse valor aqui não como está aqui,
1.2, mas sim 0.12, né? Do artigo tem esse erro. Mas olha só, eu quero destacar para vocês que o que mais se aproxima de 1 seria esse aqui, chamado alumínio, né? A black anodized, tá? Que material é esse? Essa técnica, né, é uma técnica de você recobrir a superfície do alumínio, ou de qualquer outro material, né, por digamos, um corante, né, ou uma pintura preta, né, sobre o material. Seria algo de tipo isso aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Aqui tem um exemplo que eu separei. Aqui, ó. Esse aqui é o tipo de material ali, ó. Tá vendo? Black Anodized Aluminium. Tá vendo aí? Tá? Então você recobre todo esse material, né, com um pigmento mesmo, né, escuro, preto, e aí a absortividade desse material vai próximo de 1, né? No caso ali, esse material tem 0,95 de emissividade, né? Enfim, que seria algo relacionado também a o quão esse material é capaz de absorver, né? Energia e depois também, logicamente, emitir essa energia, tá? Então, as tecnologias criogênicas, elas estão sendo muito empregadas hoje para uma gama de caracterizações de materiais, enfim, muito pertinente essa, essa, essa aplicação. E aí, logicamente, vocês sabem que essa transferência ela pode se dar tanto por radiação, né, condução de calor e também por convecção, dependendo se o material está, por exemplo, separado por uma camada de ar, né? E aí você tem convecção, né? Que é a transferência convectiva de calor. Todos os trocadores de calor na indústria, né, trabalham, né, justamente com essas teorias que vocês estão vendo aqui a respeito da radiação do corpo negro, né, e todo o desenvolvimento que se deu ali no início do século passado. Bom? E aí, para fixar, então, o conhecimento, eu deixei aqui um exemplo de exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Eu vou dar aí, por favor, não passem para o próximo slide, né, e nem fiquem colando lá no material de aula, mas 5 minutinhos para vocês fazerem, por favor, esse exercício que está na tela, né? Tá vendo aí, ó? Como a lambda vezes, né, ni é igual à velocidade da luz, c, né? A lei do deslocamento de Wien, ela pode ser apresentada na seguinte forma, né? Lambda máximo vezes t é igual a uma constante, onde o lambda máximo é o comprimento de onda no qual a radiância espectral tem seu valor máximo para uma certa temperatura T, como a gente viu antes, né? Na função. Então, o valor determinado experimentalmente para a constante de Wien é esse que está aí, né? 2,898 vezes 10 a menos 3 metros kelvins, né? Se assumirmos que as superfícies estelares se comportam como corpos negros, tá? Então, imaginando naquela pergunta da Raíssa, né, Guerra, que aquilo ali se comporta como um corpo negro, ou seja, que a lei ela se aplica, né? Podemos obter uma boa estimativa de suas temperaturas medindo-se o lambda máximo. E aí, no caso, para o Sol, o lambda máximo é de 5.100 angstroms, enquanto que para a estrela do Norte, o lambda máximo é de 3.500 angstroms. A pergunta é, encontre a temperatura dessas estrelas, dado o valor em angstrom de 10 a menos 10 metros. 5 minutinhos, pode ser, pessoal? Por favor. A não ser que enquanto eu estivesse lendo aqui, alguém já fez. Já fizeram aí? Não.
E aí, terminaram, pessoal? Pera aí, professor, já estou terminando. Quem encontrou aí o valor? Aqui já foi, professor. Não sei se eu acertei. Quanto deu? Deu 8.280 para norte e 5.682 para o sol. Deve estar aí aproximadamente. É. Se você, dependendo de quantas casas você usou ali em cima, na constante, né, de vai, o valor aproximado vai dar mais ou menos esse, né? Então, é bem simples, né? Eu acertei para o norte e errei para o sol. Errou para o sol? Deu quanto o seu? Deu 6.330. Errei Tem alguma feio. coisa errada na sua conta. Olha só, lambda máximo, né, vezes t é igual a uma constante, certo? Portanto, se vocês então observarem, para um lambda máximo, digamos, de 5.100 angstroms, e essa constante é a constante de Wien, né? Então nós temos exatamente, queremos encontrar a temperatura, ou seja, a constante sobre o lambda máximo vai dar a temperatura, né, daquele determinado material. Então, a constante de Wien sobre 5.100, aqui a gente tem que considerar esse valor em angstroms, né? Vai dar algo aí aproximadamente 5.700 kelvins em temperatura para o Sol, e para a Estrela do Norte, 8.300 kelvins, tá? Fica para vocês fazerem depois esse raciocínio assíncrono, com calma na leitura dos artigos, qual a posição desses máximos, está vendo aí? No espectro lá eletromagnético, tá? Localizarem isso naqueles gráficos anteriores, né, que nós vimos, em diferentes temperaturas, tá? Isso está bem claro também lá no artigo, isso é bem legal. E também como exercício para casa, isso para vocês fazerem depois, né, e para quarta-feira é o seguinte: agora usando a lei de Stefan e a temperatura obtida anteriormente, para cada uma das estrelas, determinar a potência irradiada por 1 centímetro quadrado de superfície estelar. Tá? Então, é um bom exercício para casa de fixação, de aplicação dos conceitos e da teoria até então dadas. Então, a gente fecha esse conteúdo, tá, a respeito de radiação do corpo negro. Fica para vocês também fazerem assíncrono, né, a leitura do roteiro 2, ok? Tá aqui. Vai ser uma leitura bem bacana.